clipe, a gente já tinha feito um vídeo e um teaser para o CD que era explicando o CD mesmo. Então era na praia, era azul, e tem essa história de azul, do cianômetro no disco e tal. E aí quando a gente foi fazer o clipe, a gente escolheu uma música mais rock and roll do disco, uma música que era mais dura, e aí a gente já não precisava mais ficar naquela história do cianômetro, porque a gente já tinha trabalhado muito naquilo. Então a gente optou, a gente teve essa ideia do Never Never, contar aquela história daquele jeito, uma menina no centro, enfim, na noite, frio, contar essa história mesmo, de Never Never, de nunca dizer nunca e se jogar. E aí eu acho que o centro de São Paulo pode te ajudar, né? Nesse quesito, não sei. É a impressão que eu tenho, como boa frequentadora. A gente gravou também no Lions e aí naquela finalização a gente usou também as luzinhas do Lions na rua, que tem uma pista lá de LED colorido, enfim. A gente quis contar essa história e calhou de ser desse jeito. E eu amo o centro de São Paulo, então pra mim foi ótimo. Então, eu nasci em Aracaju. Até eu vim para São Paulo com 17 anos, alguma coisa assim. E aí, em Aracaju, enquanto eu estive lá, eu estudei música e canto, mas eu não trabalhava com isso. Aí, quando eu vim para São Paulo, eu continuei sem trabalhar com música. Na verdade, eu fugi muito da música até entender que era isso que eu podia fazer, enfim, que me fazia feliz. Que não é fácil também chegar a essa conclusão, enfim. Não é fácil viver disso. Então, até chegar a esse momento, passaram-se uns 4 anos. E aí, enquanto isso, eu não fiz nada de música, a não ser um curso de produção musical. E aí, depois, eu retomei tudo quando eu resolvi gravar o disco. Em casa, eu ouvia muito rock internacional por causa do meu pai. E minha mãe gostava, sei lá, do Michael Jackson. Então, isso explica muito porque o disco é em inglês, mas não é só isso. E, além disso, o disco ele tem sonoridades brasileiras e sonoridades dos próprios músicos que fizeram o disco. Que todos os músicos que gravaram são grandes músicos, graças a Deus. E eles toparam gravar, e para mim foi uma honra, e cada um deles tem uma identidade. E isso, de uma forma ou outra, né, gera uma individualidade ali do disco, e eu acho sim que é um disco de música brasileira. Mas pela sonoridade mais do que pelo idioma. Todas as músicas a gente recebeu de um jeito. As músicas são, na verdade, canções belíssimas, as que já vieram com letra e música. Algumas a gente trabalhou na letra, assim, mudou algumas coisas. Agora, as que a gente recebeu prontas, por exemplo, Near Town, a gente recebeu Near Town com uma outra roupagem, era uma canção linda. Continua sendo uma canção linda. A gente manteve muito do arranjo original para o disco, porque é um arranjo belíssimo. E o Juca, o compositor, é sensacional. Mas, ainda assim, na pós-produção, a gente ia acrescentando alguma coisa assim, porque a gente é meio doido. Eu e o Dustan, a gente quer sempre inventar. E o Bruno, né? O Bruno Buarque também produziu o disco. Hold your breath for a while. Always some hope in denial. What is lost might come back. Only ambitious thoughts around your head.
E aí, como a gente tinha muita coisa que a gente queria fazer, a gente precisou de um elemento que linkasse tudo isso. E esse elemento é justamente o impacto da sonoridade. Que em cada música tem alguma coisa que vai te deixar um pouco curioso e tu vai querer ouvir de novo. Ou tu vai querer só ouvir de um lado do fone para ouvir com mais atenção, para depois ouvir o outro. Porque ele tem muitas nuances, o disco. Airplane noises breaking in, long forgotten pattern of scenes. Cada música, existe algum fio de referência de alguma coisa que a gente ama muito. E aí eu precisaria fazer quase um faixa-faixa aqui, porque e ouvir as músicas para ver o que gerou aquilo. Porque foi o que eu te falei, cada coisa era um elemento e a gente queria muitos elementos. Então são muitas referências. Come to me, oh, come to me, take back that no. Call me back to have a little bit of my soul. Eu posso ter esse know-how teórico e esse feeling de música, mas na hora de executar e produzir, acho que os meninos, o Bruno e o Dustan, foram gentis, muito gentis, primeiramente, de terem topado gravar o disco e de terem trabalhado com tamanha paciência, exatamente porque eu tenho essa teoria na minha cabeça e eu procuro me desvincular disso, mas nem sempre eu consigo. Exatamente por isso, eles foram muito importantes, porque eles me botavam o pé no chão e eles me ensinaram muito. Enquanto a gente estava em estúdio, na pós-produção, agora que a gente está fazendo show, cada show é como um primeiro show, assim, e a sensação é sempre muito nova. Então, eu não consigo ainda ser completamente fria em relação a isso. E não sentir um medo ou, sabe, um nervosismo diferente para gravar, para fazer show, para cantar aqui. Ainda rola isso, bastante. Então, acho que ainda não sou essa cantora-produtora, mas pretendo ser. You should stay at my party. Let's try to become one of us. So wait till tomorrow. You Fazer música era um lance recorrente para mim e, ao mesmo tempo, era assustador. Continua sendo. Mas, paralelamente a isso, em algum momento, eu percebi que fazia sentido para mim mais do que tudo que eu vinha fazendo. Quer dizer, quando eu vim para São Paulo, eu fui fazer direito. Aí eu fiz 3 anos de direito, e aí uma briga, porque eu preciso largar direito. Enquanto isso, eu trabalhava no escritório de advocacia, né, estagiava, e aí eu passei 3 anos nisso. Depois disso, aí eu falei, não, direito não, pelo amor de Deus, fui fazer publicidade. Enquanto eu fazia direito, foi que eu fiz o curso de produção musical, que eu te falei agora há pouco. Porque eu já precisava muito fugir daquilo e eu sempre brincava com música, eu sempre toquei em casa, enfim. She keeps a little time to wave on passers-by. Now I know you're wrong, since way back too long. The promise that we shared became too big to bear. E aí fiz publicidade por mais 2 anos, mas já um pouco maquinando esse CD. E aí no último ano de publicidade eu falei, eu vou tentar esse disco. E eu vou tentar, eu vou procurar alguém para executar de uma maneira legal, eu vou procurar. Aí eu achei o Dustan achou o Bruno, a gente conversou, a gente viu que podia rolar. A gente não tinha certeza, a gente não tem certeza até agora sobre esse disco. Porque é o começo de tudo ainda. A gente está fazendo os primeiros shows, a gente está trabalhando ele agora, sentindo ele em palco agora. Então eu procurei, aí a gente viu que podia rolar, a gente fez uma pré-produção com muita calma, para entrar em estúdio,
Foi 2 semanas, porque tinha sido muita calma antes. E aí rolou. Na verdade a ideia é um pôster. E tudo começou por causa do cianômetro. Quem fez essa arte foi a Isadora Galas. O figurino é a Lia Damasceno. E tudo tá muito nessa história do cianômetro do azul. Que a gente baseou... A gente tinha acabado de gravar Solar Promises. E aí a Isadora ouviu, a Isadora é mulher do Dustan, que produziu. E a Isadora ouviu, a gente se encontrou, ela falou, rapaz, eu tenho uma ideia de um cianômetro para fazer um disco inteiro baseado nessa arte. Com azul, e pano azul, e tudo de azul, e uma praia. E aí eu falei, puta, que bonito. E aí foi assim que surgiu a arte. Aí a gente começou a trabalhar toda ela. A gente queria que rolasse esse lance de papel e de ser bem físico e denso, porque eu acho diferente pegar num papel com textura de papel do que pegar num papel com textura de plástico. E aí eu acho que traz uma densidade, uma coisa diferente pro disco. Aí veio a história da capa, com passepartout, e essa história de fazer a capa com... Porque na verdade essa capa ela é uma foto recortada, que a gente grudou na parede, prendeu com uma fita crepe, fez uma foto da foto, recortou, colocou no passepartout, fez uma foto, para parecer muito analógico e fazer sentido ser um pôster também. Porque daí tu abre o encarte e é aquilo, né? São várias fotos em posições diferentes e as letras também vêm tortinhas para cima. Tu vai lendo as letras assim e vendo o encarte assim também, né? Rodando tudo, que é o mesmo movimento que tu faz com um cianômetro. Coincidência. As fotos são do Borsato e a gente foi pra Bahia, todo mundo junto, todo mundo se gostando. Foi maravilhoso, foi uma delícia de fazer esse disco todo. Os shows são as 10 faixas do disco, não na mesma ordem. A gente sempre muda o setlist, inclusive, porque a gente está nesse momento teste e vendo o que funciona. E eu faço um cover da Tina Turner no Bis. Vocês querem que eu fale qual é? Não, é melhor surpresa, né? Vão no show aí. Aí vocês veem qual é a música. Shuffle. Quando eu era bem pequenininha, em casa tinha um aparelho de disc laser. E meu pai gostava muito de música americana, meio pop. E esse aparelho de disc laser não tinha muitos discos brasileiros. Enfim, muitos domingos da minha vida, eu passei vendo um show da Tina Turner que tinha num disc laser. E eu acho a Tina Turner sensacional. Acho que como artista, como cantora e como mulher, eu acho que ela faz muita diferença. Formou o meu caráter musical, de palco, de presença, de voz. E pessoalmente ela também me marca muito por causa da relação com o Ike Turner, enfim, toda essa história e a força dela como mulher. Então, acho que a Tina Turner é a maior influência. Escuta esse som. Já tem alguns meses, talvez anos, que eu ouço um rapaz, um jovem moço, que tocava com a Charlotte Gainsbourg, acho que toca ainda. Ele se chama Conan Mocassin e tem um clipe que chama Forever Dolphin Love. Ele é um artista muito interessante, a música é muito interessante e visualmente também é muito interessante. O clipe é maravilhoso, então eu recomendo que vocês ouçam Conan Mocassin. Dreams that never change, don't stay.